Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos desta Santa Assembleia, eu vos saúdo e saúdo a todos com a gloriosa paz que procede da cruz e do sangue eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sangue de Deus. Aleluia! Eu quero cumprimentar a todo o santo clero deste Ministério Santo do Senhor, na pessoa de nossa reverendíssima arcebispa sênior do Brasil, Luciane Toledo. Nós reconhecemos sua liderança, amada reverendíssima do Brasil. Glória a Deus. E cumprimento a todos que nos visitam nesta noite pelas várias plataformas digitais, YouTube, Facebook. Nós estamos aqui nos preparando em arrependimento e santidade, mas nessa santa assembleia, nesse culto que nós estamos oferecendo e prestando ao Deus vivo. Nesta noite convido a você também a muito mais do que estar aqui e a estar participando pelas plataformas, pelo YouTube, mas você cultuar ao Senhor. Você está pelo novo e vivo caminho e a chegar no Santo dos Santos. Pelo sangue, pelo corpo, Jesus Cristo crucificado e Jesus Cristo ressuscitado. Amados, quero trazer um pequeno prelúdio para as instruções do arrependimento. Me sinto muito feliz de estar nesse período de arrependimento, nesta assembleia solene, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção neste pequeno prelúdio. Obrigado, amado Bispo Josué, pela oportunidade, amado. Mas, amados, preste atenção, por favor, olhe para cá um momento. É uma área muito séria que nós precisamos avançar. O primeiro ouvido a ouvir é o meu. Nós precisamos seriamente avançar nesta área que vou estar trazendo instrução da parte do Senhor, amado. É uma área que, quando há um arrependimento sincero, pode gerar caráter amadurecido espiritualmente. Ou como nós precisamos de um caráter espiritual amadurecido. Meu Deus, como é necessidade. Esta área pode trazer uma transformação profunda. E eu volto a repetir. Se nós, a começar por mim, avançarmos nesta área, pode trazer um caráter espiritual amadurecido. O nosso machado estará mais afiado para lidar com as questões espirituais. Nós não vamos fazer tanta força para lidar com questões espirituais. Quem está começando a entender até aqui, amados? Glória a Deus. Amados, eu vou pegar um versículo muito importante do Evangelho Eterno, que está Apocalipse 14:7, para começarmos a entender. Não precisa de abrir agora, porque mais depois eu vou trazer uma palavra, um versículo, onde iremos estar seguindo as instruções. Mas a palavra do Senhor Deus diz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, amados, nós todos aqui sabemos que Deus julga o pecado. Não é verdade, amados? O Senhor Deus, pois ele é santo, é triplamente santo, então ele não tem parte com o pecado. Todos nós cremos. Amém, amados? A palavra do Senhor é muito clara e nos orienta em Abacuque 1:13, que diz: tu és tão puro de olhos que não pode contemplar, ver o mal, porque Deus é santo. E a justiça de Deus demanda que ele venha punir o pecado. Amém. Mas aqui, amado, note, nós estamos falando, dando honra e temendo o Senhor Jesus fiel e verdadeiro. Meu Deus, nós não estamos falando aqui, eu não estou falando aqui do outro Jesus ou de um espírito diferente.
Eu estou falando do Jesus fiel e verdadeiro, que em Apocalipse 19, a palavra do Senhor afirma sobre ele, onde diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre o trono chamava-se Fiel e Verdadeiro. Mas preste atenção aqui na parte B. Ele julga. Ele julga e peleja com justiça. Mas como é esse Jesus ressurreto? Olha, preste atenção, você que nos visita, você que está pelas várias plataformas, preste atenção nessa condução, você que está aqui também. Este Jesus ressurreto, nós estaremos um dia de pé diante dele. Isso me causa temor, isso também precisa causar temor em todos nós. Estaremos de pé diante desse Jesus aqui, bíblico, preste atenção, nesse Jesus aqui. Seus olhos eram como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como som de muitas águas. Seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Preste atenção agora. E da sua boca saía uma espada aguda. Ai! Juízo e autoridade. Eu quero fazer uma pergunta para começar a trazer essa instrução. Esse Jesus verdadeiro aqui trouxe temor ao seu coração? Pois o meu trouxe, amado. Sabe por que eu estou dizendo? Porque o profeta do Senhor, Dr. David O'Or, no mês de dezembro, ele trouxe algo muito temível. Ele disse assim: porque o Senhor vai julgar a terra. Por que o Senhor Deus vai julgar a terra? Por conta da rejeição ao Senhor. Por conta da rejeição ao Messias. Mas note, o Senhor Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra. Parece que o Senhor Jesus, amados, está dando um contraste da palavra do Senhor. Olha o tanto de denominação igreja. Mas o que o profeta do Senhor quis dizer? Preste atenção. Esta geração... Por que o Senhor Deus vai julgar essa geração? Por conta da rejeição ao Messias. Mas qual Messias? Esse Jesus Cristo fiel e verdadeiro dito aqui. Não o outro Espírito. Não o Jesus que não julga o pecado. Mas por que eu trouxe esse prelúdio? É por conta disso aqui que está me trazendo o temor. Agora podem abrir a palavra rapidamente. Mateus 12. O Jesus que julga o pecado... Esse que nós estaremos diante dele, de pé, prestando contas, ele está ressurreto com olhos como chama de fogo, pés de bronze polido, som de muitas águas em sua voz, o rosto brilha mais que o sol no meio-dia, e da sua espada sai uma aguda, da sua boca sai uma aguda espada. Esse Jesus julga o pecado, amém? Está claro aqui, mas olha o que está dizendo em Mateus 12, versículo 36, aqui começa a instrução, meu Senhor e meu Deus. Aqui começa a instrução. Mateus 12, versículo 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, frívola, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eu perguntei antes, você crê que Deus julga o pecado? Eu fiz um prelúdio antes para trazer temor ao nosso coração e para nos arrepender seriamente. Amados, qual é a direção para nos arrepender? Toda palavra ociosa e frívola. Mas como vencer palavras ociosas e frívolas? O fruto do Espírito Santo e arrependimento. Arrependimento, amém. Mas o fruto do Espírito Santo. Iremos nos arrepender por palavras ociosas e frívolas e pela ausência do domínio próprio e da paciência. A ausência do domínio próprio.
e da paciência. Será que o Senhor, o Espírito Santo, já está ministrando conosco? Já está falando conosco? Uma alta necessidade de amadurecimento nesta área. Para que, em plena volta do Senhor Jesus, nós não podemos nos envolver com embaraços. Não dá tempo. Quem está entendendo agora, dá um glória a Deus. Quem entendeu o porquê? Amados, glória a Deus. Amados, em plena volta do Senhor Jesus, não há tempo para nos envolver com embaraços por conta de palavras frívolas, situações por conta de palavras. Nós precisamos seriamente diante do Senhor buscar um caráter espiritual amadurecido diante da cruz e do sangue, concernente ao quê? Arrependimento por palavras ociosas e frívolas, mas pela ausência do domínio próprio e ausência da paciência por lidar com situações. A ausência do domínio próprio, a ausência da paciência está nos fazendo tropeçar em palavras ociosas, em situações que nós já temos, amados, presta atenção, nós já temos maturidade. Muitos como eu estão nesse ministério há 5 anos, nós já temos maturidade para discernir situações espirituais, para lidar com situações em espírito, para tomar decisões em Cristo, e nós não podemos mais tropeçar em embaraços por conta de situações de palavra ociosa e frívola. Isso é sério. Amado, isso é grave, porque se você entendeu com propriedade o início desse prelúdio, o Senhor Deus julga o pecado, mas Mateus 36 está falando que cada palavra ociosa e frívola, com a ausência do arrependimento, eu prestarei contas um dia. Ai, meu Deus! Amados, nós precisamos seriamente vir diante do Senhor e falar: Espírito Santo, me lembra, traz à memória o que eu preciso me arrepender, confessar, e nós precisamos ser sinceros. Eu não vou demorar, amado Bispo Josué, mas preste atenção aqui, olha como que isso é sério. Eu não vou demorar, mas olha como é sério. Muitas das vezes, olha o tropeço, presta atenção, olha para cá, olha o tropeço. Muitas das vezes nós estamos vendo esta área de arrependimento, o Senhor está nos pressionando nessa área. Nós temos que encontrar com alguém, sabe qual é a nossa atitude? Nós ficamos, a palavra não é maquinar, mas planejar o que nós vamos falar com a pessoa. Embaraço. Nós temos uma situação para resolver, ao invés de nós já nos arrependermos. Senhor, eu me arrependo por essa situação, eu me arrependo por isso, Senhor, toma conta, Senhor, o que eu preciso fazer? Qual é a nossa primeira atitude? Planejar, e armado do que vai falar, nós precisamos nos desarmar. Quem entendeu essa direção? Nós precisamos nos desarmar para não cair no embaraço das palavras frívolas. O arrependimento vai vir nesta área quando nós nos desarmarmos. Peça ao Senhor, Espírito Santo, não me deixe ir armado para conversar com alguém. Em uma situação, ainda mais que eu sei que eu estou errado, não me deixe ir armado. Me deixe ir em arrependimento. Se você entender esta direção aqui, assim como eu, nós vamos crescer no caráter espiritual, a estatura do varão perfeito. Aleluia! Nós não podemos mais ir armados para lidar com a situação, ainda mais quando o Espírito Santo está falando e mostrando o nosso pecado, o nosso erro. Não dá tempo de irmos armados para lidar com a situação. Vamos seguir em arrependimento para lidar com as situações.
Vamos encarar as situações a ser resolvidas com arrependimento e não ir armados naquilo que eu vou falar. Não, eu vou falar isso aqui, eu vou falar isso, eu vou falar isso aqui. Isso é... Arrependa-se. Isso traz caráter espiritual amadurecido. Mas vamos arrepender. A direção é arrependimento por palavras ociosas, frívolas e a ausência do domínio próprio para lidar com essas situações e a ausência da paciência. Por favor, abra seu microfone, mas seja sincero, confesse ao Senhor, toda a igreja santa de Cristo. Por favor, ajoelhe-se você que pode se ajoelhar. Eu convido a você, abra seu microfone, esteja em arrependimento comigo. Vamos nos arrepender, amados. Vamos nos arrepender. Todos. No Senhor, o poderoso Deus de Israel, honrado bispo Josué Brites, a palavra nos afirma em Salmo 77, versos 14, que o Deus que servimos realiza milagres e maravilhas. Fizeste notória a sua força entre os povos, e diante dessa verdade exaltamos o seu santo nome. Eu saudo, com a paz do Senhor Jesus, a todos servos e servas do Altíssimo Deus, na pessoa da honrada arcebispa sênior, reverendíssima Luciane de Toledo. Nós servimos a um Deus que continua operando milagres em nossos dias, e é por isso que momentos como este, amados, são tão importantes para glorificar o seu santo nome e fortalecer a nossa fé. Hoje queremos compartilhar aquilo que Deus fez na vida da amada pastora auxiliar Sandra Ferreira de Souza. Ela tem 56 anos e mora em Nova Lima, Minas Gerais. E ela foi curada de sequela de artrose em pé esquerdo. Em meio, amados, a uma situação desafiadora, onde muitos talvez não vissem saída, o Senhor se revelou como Deus de providência, cuidado e poder. E houve uma oração, amados, com perseverança e confiança. E Deus respondeu após ela ouvir o poderoso decreto pronunciado pelo profeta Dr. David Ward durante o grande serviço de cura de Menegai 8. Louvado seja o Senhor. E, amados, esse milagre não é apenas um testemunho pessoal, mas uma prova viva que Deus honra a fé e permanece no controle de todas as coisas. Por isso, para a glória de Deus e edificação da igreja, peço, por favor, para que o precioso supervisor Naldo Santana coloque o vídeo deste poderoso testemunho de cura na tela. E desde já eu agradeço. Jesus cura, Jesus está vindo para a glória do Senhor. O Messias está vindo para a glória do Senhor. Esta é uma simulação do estado desse mistério. Mighty Father, poderoso Pai, look, I have no other friend on olhe, this eu earth não tenho outro amigo nessa terra, except you, Jehovah, the God of exceto Israel. você, Jeová, o Deus de Israel. And I decree E now eu decreto agora, that now let the e creeper agora que get os up aleijados and walk levantem away in the e mighty saiam name of andando no Jesus. poderoso nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia! The power of the blood. Pelo poder do sangue. Let the creeper Que os live. aleijados, as pernas Now aleijadas, become strengthened. agora Now, possam now, ser now, fortalecidas, agora. that the bones may be strong. Para que os ossos possam se tornar The fortes muscles strong. e os músculos se tornarem The nerves fortes, activated. os nervos até o fim. And the brain activated. E agora também o cérebro I ativado. now decree and Eu agora declare decreto e declaro that let the creeper que os let the aleijados dead walk levantem e away. saiam andando With my prophetic com
a minha língua profética no poderoso nome de Jesus. Everywhere now. Em todo lugar agora. Let the cripples get Que os up and aleijados run away. levantem e saiam correndo. In the mighty No name of poderoso Jesus. nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Sandra Ferreira de Souza, moradora de Nova Lima, Minas Gerais. Sou pastora do Ministério Arrependimento e Santidade Internacional. Estou aqui hoje para contar um testemunho, a cura divina a qual Jesus fez na minha vida. Eu passei por uma cirurgia do pé esquerdo, onde eu estava com artrose. Já havia sofrendo há muito tempo, desde 2012, muitas dores intensivas, não tinha paz para dormir, tomava muitos analgésicos, remédio fortíssimo para tirar a dor. E em 2025, eu procurei especialista e ele me indicou que eu fizesse a cirurgia do pé esquerdo, por causa que a artrose já estava avançada e eu necessitava de uma cirurgia. Quando foi outubro, dia 30 de outubro, eu passei por esta cirurgia. E saindo da cirurgia, eu me deparei com um quadro de paralisia da minha perna direita. Muitas dores devido à cirurgia. Eu imaginava que fosse coisa que ia passar no primeiro, segundo dia. Mas quando voltando para minha casa, tinha 70 degraus para eu descer. E eu não conseguia levantar a minha perna direita para apoiar na muleta e descer. Então, essa perna direita ficou paralisada e eu precisava descer a escada. Eu desci sentada até a minha casa. E, passados dias, aquilo foi piorando, né? Eu não tinha como fazer as coisas mais simples. Ir ao banheiro, eu passava parte do tempo deitada, sentada. Que a perna não me ajudava e precisava do auxílio da minha filha para tomar banho, para fazer as mínimas coisas. Mas quando foi dezembro, dia 31, eu estava aguardando ansiosamente o decreto de cura de Menegai 8. Foi quando eu estava vendo os paralíticos andar, os mudos, o cego abrir o olho, aquela coisa maravilhosa acontecendo. Eu, em oração, clamei ao Senhor e pedi que o Senhor me visitasse e que Ele tivesse misericórdia de mim. E naquele momento, isso já era noite, eu me ajeitei e fui dormir. E sem perceber, né, que o Senhor tinha me visitado. No dia seguinte, eu levantei para ir ao banheiro. Dentro da minha casa tem um degrau e que dá acesso ao banheiro. Eu vi que eu desci com facilidade. E eu assustei, porque aquela perna não movia, aquele peso não estava mais ali. Aí eu voltei e indo para minha cozinha tem outro degrau, que é menor do que eu tinha descido. Um degrau tem 25 e o outro tem 10. Eu calculo assim. E aí, quando eu desci, aquele peso tinha desaparecido e eu comecei a ficar feliz. E eu ia da cozinha para outro espaço da minha casa, andava de um lado para o outro, glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor tinha me curado. O Senhor tinha me visitado naquele dia. E eu glorifiquei o nome do Senhor com decreto de cura do nosso
profeta David Ward. Jesus cura, Jesus curou. Jesus cura, Jesus curou. Jesus cura, Jesus está vindo para a glória do Senhor. O Messias está vindo para a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Deus seja louvado, amada pastora auxiliar Sandra Ferreira de Souza. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos glorificando este sangue tão poderoso do Senhor Jesus através da sua maravilhosa cura, com grande alegria. E preciosa pastora, o que nós queremos saber? O que mudou na sua mobilidade após a sua cura, né? Porque antes a amada estava dependente da sua filha para fazer tudo, né? Porque a amada falou que precisava descer as escadas sentada e precisava de ajuda até para tomar banho. E o que mudou na sua mobilidade após a cura? Amada, pode abrir o microfone, porque a amada está com a palavra agora. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, todos servos e servas do Senhor, e reconheço a nossa honrada arcebispa, reverendíssima Luciane de Toledo. Eu peço desculpa porque estou nervosa. Porque o que Deus fez na minha vida foi algo sobrenatural. Eu já imaginava que seria muito difícil se eu ficasse daquela forma. Mas como Deus é misericordioso, Ele alcançou a minha vida. E eu posso glorificar e exaltar esse Deus que me visitou na minha casa e retornou a força da minha perna direita. E hoje eu glorifico o Senhor que hoje eu já fiz a minha primeira janta, depois de 3 meses quase, né? Ainda estou me recuperando da cirurgia, mas eu estou tão bem, eu estou fazendo tudo, né? Já coloquei a roupa na máquina, já estou fazendo meus afazeres para a glória de Deus, porque esse Deus é tremendo, é glorioso. E milagre, irmãos, não tem como explicar, porque é algo sobrenatural de Deus, é algo tremendo. É só quem passa por essa visitação tão gloriosa, a gente fica perplexa, sem saber, porque quando eu recebi o milagre do Senhor, eu percebi que Deus me visitou. Eu falei, Deus, eu não mereço. Eu glorificava o Senhor e andava de um lado para o outro, porque esse Deus é tremendo. Não tem palavra. É só agradecer as maravilhas que Ele tem feito. Só agradecer o sangue de Jesus que tem fluído na nossa vida.
Aleluia, amada pastora Sandra. E gostaríamos de saber também como que foi a sensação de descer as escadas de pé. Como que foi essa sensação? Assim, é uma alegria que eu não sei explicar, porque quando eu desci aquela escada sentada, eu falava assim, meu Deus, acabou minha vida, não tem como ficar dessa forma. Mas no primeiro momento que eu pude descer o degrau da minha casa, que não são poucos, são 70, eu falei, meu Deus, o Senhor é magnífico. É só Deus pode fazer uma coisa dessa. Aquele peso da perna que parecia que eu estava carregando 50 quilos na perna direita, aquilo desapareceu, para a glória de Deus. E amada pastora Sandra, amada precisou passar por cirurgia devido à artrose, né? No seu pé esquerdo. E o que nós gostaríamos de saber? Quanto tempo a amada ficou naquela condição de ficar dependente da tua filha, descendo as escadas sentada, não conseguindo ficar em pé? Durante quanto tempo? 2 meses. 2 meses é bastante tempo. E, amada, qual é a mensagem que a senhora gostaria de deixar para a igreja sobre o poder do Senhor Jesus nos dias de hoje? Tem que ter fé. Tem que perseverar, tem que bater na porta, tem que se humilhar. Uma coisa que eu quero falar para as irmãs, porque mesmo passando para o ministério, é uma experiência, porque eu já vinha pedindo a cura há muito tempo. Mas um determinado tempo, que aconteceu no Brasil, uma concentração com o profeta, e eu queria muito estar lá, eu queria muito receber a cura antes de operar, assim, muito, mas eu estava rebelde, eu estava sentada na minha cama, com um vestido, com uma alcinha, não era alcinha, mas assim, sem manga. E o desejo de estar naquele lugar era muito grande. E eu não sei explicar, porque isso é um mistério muito grande. Eu queria estar lá e, de repente, eu me adormeci levemente, porque eu estava vendo pela televisão. E eu estive naquele lugar, juntamente com o profeta. E quando eu olhei para ele, eu me senti tão envergonhada por estar com aquela roupa, que eu acordei imediatamente, porque ele me olhou com uma cara assim, você não está correta. Então, naquele momento ali, eu percebi que eu devia ter uma mudança nas vestes, no meu jeito de agir, porque eu queria algo da parte de Deus, mas eu não estava fazendo para merecer. Não que somos merecedores, mas para misericórdia de Deus. Naquele dia, sabe? E eu fui me aproximando mais do Senhor, com mais reverência, e hoje eu posso glorificar o nome do Senhor, que Ele me visitou e me deu essa vitória. É algo extraordinário, né? Que experiência maravilhosa que a amada teve, né, com o Senhor, com o Espírito Santo. Glória a Deus, que presente, amada pastora Sandra. Nós agradecemos muito por este maravilhoso testemunho. Muito obrigada. Mas agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Denise Pacheco para fazer a avaliação deste poderoso testemunho de cura. Aleluia. Glória a Deus. Todos estão me ouvindo? Estamos, sim. Glória a Deus. Eu glorifico ao Senhor por essa maravilhosa cura. Muito obrigada, amada pastora Sênia e Luciana Miura. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, a nossa reverendíssima arcebispo Luciana de Toledo, a todo o clero aqui reunido, a todos que estão ouvindo pelas mídias sociais. Nós acabamos de ver um poderoso milagre do Senhor. Assim que eu for conversando com vocês, vocês vão entender mais sobre esse milagre. Amém? A palavra de Deus diz no livro de João
Ele chama esses milagres de sinais. E ele fala que muitos outros sinais foram feitos por Jesus. E aquilo está escrito na nossa Bíblia, para que a gente creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E agora, há pouco tempo, no Japão, nós vimos esses sinais para falar em uma nação que não crê que Cristo é o Filho de Deus. E o nosso profeta Dr. David O'War, que o Senhor tem usado, que é boca do Senhor, ele tem feito sinais maravilhosos entre nós, de longe e de perto. Amém? Isso tudo para mostrar ali para uma geração que estava como Israel, que não cria mais, uma geração que estava apostatada, como a nossa. Então Jesus fez maravilhas no meio daquele povo, para ele mostrar quem ele é, revelar que ele era Deus, que ele fazia coisas que somente o Senhor Deus pode fazer. Nós vemos lá o domínio que ele tinha sobre a natureza, quando ele mandou aquele mar acalmar. Hoje nós vemos o profeta Dr. David O'War, o controle, quando ele abre a boca e manda o céu abrir e a chuva cai 28 vezes. Milagres poderosos. O Senhor Jesus também naquela época mostrou para uma geração incrédula que ele tinha poder sobre a vida e a morte. Quando ele ressuscitou ali a filha de Jairo, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lázaro, mas nós que cremos nele estamos esperando uma melhor ressurreição. Quando a pastora auxiliar Sandra me ligou e me falou sobre este milagre, a gente queria ter feito uma celebração melhor, mas infelizmente a chuva, mas eu fiquei abombada com o tamanho do milagre. Então eu quero falar para vocês um pouquinho sobre este milagre que aconteceu. Eu vou explicar para vocês. Ela tem um desgaste grave. Vocês escutaram muito bem que foi desde 2012. Grava isso. Ela tinha problema nos 2 pés. É como se eu tivesse a vista muito ruim, praticamente uma cegueira, e o médico fala assim: eu vou operar primeiro um, depois eu vou operar o outro. Então, a pastora Sandra, ela tinha um desgaste. O pezinho nosso está aqui assim, aqui tem a tíbia que desce, e nessa parte aqui, vamos dizer que aqui é o meio do pé, por aqui, tem uma articulação que ela é muito importante. Para a mobilidade, para a pessoa ter mobilidade, ela vai adaptar o seu pé no solo, ela vai absorver o impacto quando você caminha. Se você não tiver ela boa, você não consegue. E a pastora Sandra estava com dores intensas, amém? Isso pode ser causado por trauma, né? Uma pessoa que tem trauma repetitivo, por entorses, mas a pastora Sandra tinha uma causa. Uma das causas é o pé chato que a pastora Sandra tinha ele. E com o peso, que ela estava acima do peso, aquilo acelerava a artrose dela, porque ela tinha um pé com a biomecânica modificada. Os ossos dela não estavam na posição correta. Aquilo já vinha de anos. Então, a artrose dela era muito grande. Ela estava a ponto de não andar. Quando ela chegou no médico, o médico viu aquele pé dela, o arco medial do pé dela, aquele arquinho que a gente tem no meio do pé, desabado, colapsado, amém? Então levava uma sobrecarga maior nessa articulação talo-navicular, não tinha como fazer fisioterapia mais. A fisioterapia, o tratamento não responde mais. Então ela também tinha disfunção muscular ali. Então, essas coisas que a pastora Sandra tinha, né, ela tem 120 quilos, num pé que está biomecanicamente alterado por causa da posição dos ossos, então vai levar uma artrose precoce mesmo. E o caso dela, com a idade, só esse desgaste é progressivo da cartilagem com o passar dos anos, amém? Então, ela tinha uma instabilidade na parte de trás do pé que a gente chama retropé. Quando a dor é muito grande, a estabilidade é muito grande, não responde, vai para a cirurgia, que é o caso dela. Então, eu queria, se vocês me dessem a oportunidade de deixar eu compartilhar aqui a minha tela, que eu vou mostrar para vocês entenderem o que aconteceu com ela. Então, o milagre que Deus fez não foi no pé que ela operou. É isso que tem que ficar claro. Foi no outro pé que tinha um problema igual no outro. Entenderam? Quando ela saiu da cirurgia,
nesse tipo de cirurgia, não se pode pisar por 2 meses. Eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar minha tela. A gente não consegue pisar por 2 meses, não pode pisar, porque senão você desaba aquela cirurgia e não vai resolver ali o problema. Pastora Sênia Luciane Miura, tá vendo a minha tela, por favor? Sim. Então, aqui é o problema da nossa amada. Eu circulei aqui de vermelho. Aqui em cima está o talos. Aqui está esse osso navicular. Isso aqui estava totalmente comprometido. E esses ossos não tinham alinhamento. E essa parte medial do pé já estava numa situação que não tinha jeito, artrose muito avançada. Certo? Então aqui é justamente aqui que ela estava com o pé. Isso aqui estava fora do lugar, com artrose, que a gente chama de bico de papagaio na coluna, chama osteófito, amém? Ela tinha no calcâneo, que é esse ossão, ela tinha na fáscia plantar. Então o pé dela, isso aqui, tá vendo? Ó, no raio-x a gente vê, tinha que ser lisinho. Mas se você vê o que a Luciana Miura eu vou passar depois, o dela estava toda destruído. Outra coisa que ela fez na cirurgia, não sei porquê, que geralmente a gente mexe o médico mexe no tibial posterior, mas aqui ele mexeu no anterior, ele ainda desinseriu esse osso e inseriu, fez uma tenorrafia aqui, amém? Então, ela estava aqui nessa parte muito inflamada, com isso não tem condições de pisar. Certo? Não tem condições de pisar. E fora disso, isso que é o arco medial, a gente olhando pelo meio, e os 2 ossos. Nessa parte aqui, ela tinha um osso muito grande, um osteófito, que fincava aqui na fáscia plantar, e um no calcâneo. Então, além disso, o pezinho dela era essa conformidade, ela tinha desabado isso, e quando desaba isso, você não tem a função correta do pé, há uma sobrecarga, e por isso que a artrose dela aumentava. Então, esse arco aqui que ela devia ter é desabado, porque esses ossos não estão no local e tem uma alteração muscular aqui também. Então, ela fez uma artrodese. O que é artrodese? Você tem que colocar agora, então, os ossos na posição correta e depois fixar. E aí, essa articulação, ela é raspada, é tirada toda a cartilagem até chegar no osso ali sangrante para ajudar, então, depois na fusão. Então, com isso, não pode pisar. Por isso que ela põe uma botinha engessada, o médico manda para casa e ela fica 2 meses sem pisar. Certo? 2 meses sem pisar. Então, aqui é o pé dela. Se você olhar aquela imagem que eu passei, e o pé dela é totalmente deformado, vocês podem ver. Esporão de calcânio aqui, tá vendo? Aqui, ó, esses bicos de papagaio aqui, é a mesma coisa que dá na coluna, também dá no pé, certo? Então, aqui eu já vou parar. Então, amados, ela tinha isso, é isso que eu queria que vocês entendessem, nos 2 pés. Porém, o esquerdo estava muito grave. O médico teria que escolher operar o pior, que estava causando uma dor maior. Aí o que acontece? Você imagina uma pessoa de 120 quilos agora, jogando o peso total num pé direito que não está bom. Então a inflamação vai aumentar, a dor vai aumentar. E ela só podia andar assim. Quando eu vou na casa da pastora Sandra, às vezes a gente faz culto lá, eu falo com vocês, eu tenho dificuldade de descer aquela escada. Eu desço de lado, segurando bem devagarzinho, porque não tem aonde se apoiar. Eu fiquei pensando como que a pastora Sandra vai descer ali. Então, amados, é só misericórdia de Deus. Então, quando ela fala que deu problema na outra perna, eu cheguei lá, ensinei ela umas fisioterapias, você vai fazer assim, assim, assado, ela fazia. Mas o problema é que ela não conseguia sustentar o peso todo numa perna que já estava precisando de operar. Então, o milagre que Deus fez. Porque a outro pé já estava com 2 meses, portanto, já estava consolidada, certo? Tanto que o médico liberou ela para fisioterapia. Mas o grande milagre foi que Deus curou o outro pé dela. E com 120 quilos e com aquela degeneração que ela tinha, a pastora Sandra passou a pisar. Amém? Então, eu agradeço a pastora Sênia Luciane Miura por poder contribuir
com esse grande milagre que o Senhor fez aqui em Minas Gerais, aqui no Brasil, que o Senhor tem olhado por nós, e nós agradecemos ao Dr. David Orr, né, por esse trabalho maravilhoso que ele tem feito nas nações, trazendo as nações agora novamente aos pés de Cristo, um evangelho correto, né? E nós vemos, quando ele vai de nação em nação, que ele fala que Deus desceu um púlpito de madeira do céu, e ele não entregou para mais ninguém. Ele entregou esta obra na mão do seu servo e somente na mão dele, porque ele tem confiança em quem ele é. Quando ele abre a boca com antecedência e profetiza, e a profecia se cumpre, mostra que ele é um verdadeiro profeta do Senhor. Amém? Eu devolvo a palavra e agradeço no mais poderoso nome de Jesus. Glória a Deus, muito obrigada, doutora Denise Pacheco, pela excelente explicação, né, que demonstrou tão bem essa poderosa cura. Amados, foi muito grande esta cura, né? Ele curou o pé direito para que ela pudesse sustentar a outra perna. Ele viu que ela estava precisando de ajuda e ele auxiliou. Esse é o nosso Deus, amados. É um Deus presente, onipresente, onisciente e onipotente. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E agora eu passo a palavra para a honrada arcebispa, se ela quiser fazer qualquer consideração referente a esta maravilhosa cura, está com a palavra. Eu acredito que a arcebispa está na reunião urgente. Sim, perfeito. Então eu passo esta oportunidade, amém, para um honrado supervisorizar, porque tudo quanto tem fôlego de vida, amados, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, amém? E nós precisamos celebrar essa maravilhosa cura e nos alegrar junto com essa preciosa e amada pastora Sandra, amém? Meus amados, a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Que o Senhor Espírito Santo nos conduza nessa poderosa palavra, que é a palavra de Cristo Jesus, e possamos ter uma noite abençoada, nos alimentando do pão da vida, que é Cristo. Aleluia! Sem mais delongas, vamos em 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 10. 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 10. Enquanto os amados buscam, queria agradecer a todos, ao nosso amado Bispo Josué Brito, por estar aqui na condução do culto da Assembleia Geral, a nossa Arcebispa Sênior do Brasil, Luciane de Toledo, e todos os amados irmãos em Cristo que estão aqui comigo nessa reunião. Versículo 10. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Em outras versões, busquem continuamente. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Aleluia, glória a Deus. No versículo 10, a palavra do Senhor vai nos conduzir dizendo que uma pessoa que busca o Senhor, ela tem um coração alegre. Uma pessoa que busca o Deus Espírito Santo, uma pessoa que busca Jesus Cristo, uma pessoa que busca Jeová Yahweh, Deus Pai, ela tem um coração feliz, alegre na presença do Senhor. Vamos continuar no versículo 11, ele fala: olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Ou busquem diligentemente, constantemente. Então precisamos buscar o Senhor constantemente para ter um coração puro e alegre diante de Deus. Precisamos estar focados em Deus. Como disse a introdução, o prelúdio do nosso amado arcebispo adjunto Fábio de Minas Gerais, precisamos buscar diligentemente o Senhor Jesus. Precisamos ter tempo de qualidade com Deus Espírito Santo para que a nossa lamparina esteja acesa e
transbordante. Para que Mateus 25, o azeite extra das 5 virgens sábias, essas vasilhas de azeite extra sejam transbordantes. Porque nós só conseguimos ganhar alguém quando a gente transborda a unção de Deus para outras pessoas. Então nós precisamos ministrar, evangelizar, fazer a obra, não de qualquer maneira. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ter um coração puro, alegre, prudente, sábio diante do Senhor. E só consegue ter um coração assim, cheio do Espírito, transbordando azeite, para ganhar outras pessoas, não somente no falar, somente no agir. A pessoa olha só a sua atitude, ela já vê Cristo em você. Ela vê imagem e semelhança de Cristo em você, através de um coração puro e alegre diante do Senhor. Mas como conseguimos isso, né? Buscando o Senhor em primeiro lugar, buscando a face de Deus, dedicando tempo de qualidade com o Senhor. Eu vou fazer um relato breve, amados. Foi minha primeira vez ao Quênia, né? Viajei ao Quênia em Menengai 8 e fiquei lembrando das minhas conversas com a Bispa Denise em Minas Gerais, em outros locais que ela me falava do Quênia. Fiquei lembrando, estou olhando aqui para ela, mas tem muitos irmãos que foram para o Quênia e me contavam como era. Agora eu sei como é. E foi muito bom, amados. Primeiro, o impacto é o coração puro dos quenianos do ministério do Senhor. O coração puro deles. Segundo impacto, o coração feliz e sorridente, porque eles sempre sorriem para você. Sempre estão sorrindo. Um coração de servo, sempre estão querendo te servir mais e mais. Um coração obediente, sempre estão obedecendo às hierarquias, obedecendo às pessoas. Então, as pessoas, elas são... nós somos impactados com a atitude delas. É algo impressionante, amados. É algo poderoso. Então, foi muito... Um momento só. O microfone do Amado está fechado. Agora abriu. Abriu, Amado. Glória a Deus. Muito obrigado, amados. Então, eu tive esse impacto, amados. O Quênia é uma escola, né, para todos nós. E eu via muitos relatos de muitos irmãos que foram lá. E assim, é uma viagem bem cansativa, e quando você chega lá, automaticamente Deus te levanta, amados, e te dá força. É impressionante. Nós vemos pessoas caminhar quilômetros e quilômetros para ir para as reuniões, para ir para Menengai, para a reunião da comitiva internacional. A organização que eles têm, o padrão de excelência que eles têm, a humildade, o amor que eles têm, amados, é constrangedor. Não há espaço para ira, peleja, facção, nada disso. Não há esse espaço. É muito poderoso, amados. Queria trazer esse breve relato também, porque a mensagem está sendo orientada baseado no que eu também vi e ouvi e tive a oportunidade de experimentar. Foi muito poderoso. Amém? Glória a Deus por isso. No versículo 12, lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Então, nós devemos comemorar, nós devemos glorificar ao nosso Rei, nós devemos celebrar as maravilhas e os prodígios que Deus tem feito no Quênia,
na nação do Brasil e em todas as nações no mundo. Temos que glorificar a Deus e sair nas ruas, não só estar comemorando nos nossos altares, mas sair nas ruas e levar os ex-enfermos para testificar o poder do sangue de Jesus. As ordenanças do Senhor. Versículo 13. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, e alcança, e o seu domínio é sobre toda a terra. Por isso que temos curados no Japão, por isso que temos curados na França, por isso que temos curado no Quênia, no Brasil e em toda a terra. Porque o seu poder é em toda a terra. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 17. Assim diz o Senhor. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Precisamos, amados, ser espirituais. Precisamos ser imagem de Jesus. Precisamos não olhar a aparência, mas o coração. Precisamos avaliar aquelas situações, aquelas pessoas, aqueles irmãos, não pela aparência humana, com olhos carnais, mas termos visões espirituais, olhando no espírito, vendo o coração daquela pessoa. Precisamos ter discernimento de espírito. Aleluia. Romanos 6,17. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Que é um coração puro, reto diante de Deus, obedeça à palavra do Senhor. Obedeça à sua liderança. Obedeça o Espírito de Deus quando ele fala com você. Não vai para a esquerda nem para a direita. Siga em diante. Porque o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós temos relacionamento com Deus Espírito Santo, se nós somos amigos do Espírito Santo, se nós somos cheios do Espírito Santo, como Gálatas 5 fala dos frutos do Espírito, vamos ter discernimento do Espírito Santo, vamos obedecer tudo, todas as ordenâncias que estão na palavra e também aquilo que o Espírito de Deus vai nos conduzir no nosso dia a dia, porque é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. A apostasia instalada no mundo, que trouxe a esfrieza espiritual, o abandono da verdadeira fé. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria e eles não iriam obedecer mais fielmente à palavra de Deus. O diabo ia introduzir o engano e enganaria muitos. Precisamos avançar, amados. Precisamos ter tempo de qualidade com Deus. Vocês vão escutar eu falar muito sobre isso. Admitir aqui a arcebispo. Precisamos ter tempo de qualidade com Deus.
Porque o que adianta Bispa Denise, Bispo Josué, Arcebispo Fábio, de Minas Gerais? O que adianta vocês ganharem o mundo todo e perder a própria vida? O que adianta esse servo inútil ficar trabalhando 12 horas no meu trabalho, mais 12 horas entregando alimentos a moradores de rua, indo nos hospitais, fazendo a obra do Senhor, evangelizando 12 horas por dia? O que o profeta do Senhor nos fala? Vocês vão ficar escandalizados com pessoas que trabalhavam na obra de Deus, falavam em nome de Deus e não entraram nas bodas do Cordeiro. Porque a Bíblia nos orienta. Nós precisamos ser como crianças, ter um coração puro diante de Deus. Senão, não vamos subir. A nossa lamparina tem que estar cheia de azeite para a nossa caminhada ser bem longa, para que não caiamos em Mateus 25, a qual o Senhor demorou e muitas não conseguiram esperar a volta dele e perderam a unção, perderam o azeite, perderam o amor, perderam um coração reto diante de Deus, começaram a desobedecer, começaram a entrar na obra da carne, porque não se mantiveram na posição. Eis um alerta para a igreja do Senhor: se mantenha firme, combata o bom combate, guarde a fé até o fim, para que o Senhor te dê a coroa da vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Salmos 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então a gente sabe quando a pessoa tem um coração puro, quando ela é uma pessoa estável espiritualmente. Quando a unção dela está estável. Quando o azeite está estável, ela encheu o pote. Não está esvaziando e subindo, esvaziando, subindo, esvaziando, subindo. Não. Ela está todo dia que ela acorda, ela fala assim: eu quero ser santo. Eu quero me arrepender. Eu quero te buscar. Eu quero te buscar não porque eu vou ganhar algo, mas porque eu te amo. Porque eu quero ser cheio de ti. Eu quero ser imagem do Senhor. Eu quero andar e as pessoas olharem para mim e ver Jesus. Eu fui muito impactado na volta agora do Quênia, Bispo Denise. Um superrevisor veio nos buscar no hotel e ele veio com um sorriso, amada, que me deixou constrangido. Você já viu o amor no sorriso. E ele falando ali, eu não falo muito inglês, ele falando comigo, a Arcebispo Conrado, a Arcebispo não estava indo lá embaixo, só estava eu e eu naquele inglês, né, tentando ali conversar com ele. E ele percebeu que o meu inglês não era bom e ele falava pausadamente, fazia mímicas para conversar comigo, mas você via Cristo nele. Dava vontade de dar um abraço nele. Porque eu ia abraçar Jesus ali. Meu Deus, amados. Precisamos ser cheios de Deus. Aleluia, amados. Glória a Deus. A vontade de chorar foi constante com aquele irmão. Aquele irmão me impactou muito. Então, crie em mim, quando a gente tem tempo de qualidade com Deus, quando a gente acorda de manhã e fala: Senhor, eu quero ter momentos de qualidade com o Senhor. Amados, aqui a Bíblia fala que precisamos buscar a Deus em comunhão
juntos. Em Pentecostes foi assim, tinham quase 120, né? E eles foram cheios do Espírito Santo porque estavam juntos orando e adorando a Deus. Então precisamos estar no clamor da meia-noite? Sim ou não? Sim. Precisamos estar nas reuniões com os nossos irmãos, no culto de domingo, no culto da quinta, nos cultos dos seus estados, na Assembleia Geral. Sim, precisamos estar em comunhão com os irmãos. Mas não podemos negligenciar o relacionamento pessoal meu e seu com Deus. Entre você e Jesus. Existem tempos de qualidade com Deus, que é você e Jesus. A Bíblia fala para você abrir a porta, fechar a porta do quarto e ter o seu momento com Deus. Buscar o Senhor. Eu não vou falar em minutos, mas às vezes eu converso com alguns irmãos e quando eu vejo que tem muitos problemas, mas muitos problemas, porque problemas todos nós temos, porque é bíblico, né? No mundo tereis aflições. Então vamos ter vários problemas. Mas quando eu vejo problemas específicos seguindo a vida do irmão, eu começo a fazer uma autoanálise sobre essa pessoa. Falo assim, está tendo problemas muito específicos na mesma área. E eu pergunto para esse irmão, é o primeiro diagnóstico que eu faço. Primeiro diagnóstico. Quando eu faço... quando eu vou apacentar alguma ovelha. Primeira pergunta que eu faço. Amado, quanto tempo de qualidade você tem com Deus? Quantas horas você tem orado? Quanto você tem jejuado durante a semana? Quantos capítulos de Bíblia você tem lido e meditado na palavra durante o seu dia? Quantos hinos de louvores em adoração a Deus você tem se dedicado durante o dia? Eu estou falando de você e Deus, mas ninguém. Você pode ter seus momentos com seus irmãos, com os nossos irmãos, nos cultos. Eu estou falando um tempo entre você e Deus. Relacionamento entre você e Deus. E automaticamente os irmãos falam, eu normalmente não estou orando muito, não estou lendo muita palavra. Ou seja, não está buscando aquele que sara, cura as feridas, liberta do pecado e traz o fardo leve. Porque Jesus fala, se quiseres me seguir, o fardo é leve. Então, quando a gente busca o Espírito Santo, busca Cristo, Jeová Yahweh, Deus Pai, com muita força, muita vontade, batendo na porta até ela se abrir, Deus vai te abençoar, trazendo saúde, paz, tranquilidade, sabedoria, mansidão, amabilidade, coração puro, os frutos do Espírito de Deus para você ser salvo. Todos podem dar um glória a Deus por essa palavra. Aleluia! Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem... Olha só, vou deixar todos abrirem. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Que ele, quem? Deus, o Espírito Santo, fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Então,
quando nós temos tempo de qualidade diário, não é uma vez por mês, uma vez por semana, é diário. Acorda decidido a ser santo, arrependido, ter uma vida em comunhão com o Espírito de Deus. Quando a gente se dedica em qualidade, tempo de qualidade a Deus, o resultado é o Espírito de Deus, ele vai fazer você fazer essa oração. Senhor, fortaleça o meu coração, para que o meu coração seja irrepreensível e ande em santidade diante de Deus Pai, da vinda do nosso Senhor Jesus e com todos vocês, os santos, que estarão no arrebatamento da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Muito poderosa a palavra de Deus, né, amados? Mateus 22, 37, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, vamos fazer uma autoanálise. Quando a gente faz uma radiografia da gente ou de alguém, quando a gente sabe que aquela pessoa está indo no caminho da santidade, do arrependimento, ela é quebrantada. E ela tem um espírito humilde e manso. Então ela é como o Senhor fala na palavra dele, né? Sejam humildes de coração, porque quando você vê uma pessoa humilde de coração, quebrantada no espírito e no coração, e você conversa com ela, você vê Cristo Jesus. Então, fazendo uma autoanálise, quando a gente olha para a gente no nosso quarto, quando a gente vai orar ao Deus Espírito Santo, ao Deus Jesus, ao nosso Pai, vamos perguntar ao Senhor: estamos tendo um coração irrepreensível, quebrantado, um espírito manso e humilde diante dos nossos irmãos e diante do nosso Deus? Provérbios 21, 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Em outras traduções fala prova o coração. Provérbios 27, 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Por isso que a Bíblia fala, né? A boca fala, né, o que o coração está cheio, não é isso? Assim como a água reflete o rosto, assim como o espelho reflete o rosto, o coração reflete quem eu e quem vocês são. O que você tem falado que tem desagradado o Senhor Jesus? Nosso arcebispo, na introdução, porque o Deus Espírito Santo, ele faz uma convergência dentro do culto, do início ao fim, amados. Ele estava falando, eu falei: Jesus, ele vai pregar no meu lugar hoje? Me tirar? Deixa eu olhar aqui. Então, amados, assim, o coração reflete quem nós somos. Meu Deus. Então precisamos ser imagem e semelhança de Jesus. Olha que interessante, quando nós temos um coração puro, a Bíblia vai nos orientar, vai nos colocar que nós temos amor. Quem tem coração puro tem amor. E quem tem amor,
Aí a gente vai entender se o nosso coração está diante disso. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7, a Bíblia fala: o amor é paciente. Ou seja, o amor, o nosso coração tem que ser paciente. O amor é bondoso, o nosso coração tem que ser bondoso. Ele não inveja, ele não pode ter invejas. Não se vangloria, não se orgulha. Isso é muito, isso para mim me marcou muito também no Quênia, porque eles são assim, né, Bispo Denise? Não tem vaidade, né? Amados, é constrangedor o amor daqueles irmãos. Meu Deus, é constrangedor. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Ele não maltrata. Não procura seus próprios interesses. Primeiro olho para o meu irmão, eu tenho que dar tudo para ele, não para mim. Pediram, como é que está na palavra, amados? Pede a túnica e dá a capa, ou pede a capa da túnica. Então você é melhor dar do que receber. Olha que interessante, não se ira facilmente. Uma pessoa mansa, não fica irada. Entra numa reunião, aí o líder dá uma ajustada, a pessoa já espana. Não tem um parafuso que às vezes você fica rodando ele e às vezes não tem mais aperto? Isso é espanar. Então precisamos tardios em se irar, se puder não ira. Não guarda rancor. Ah, mas a bispa Denise e o bispo Josué estão falando coisas que estão machucando o meu coração. Primeiro, você já está frágil espiritualmente se alguém está te machucando, porque o profeta do Senhor fala que ele não liga e ele não dá ouvidos à opinião pública. Então daí já, se a pessoa chega em, eu estou chateado, você já vê que a pessoa não está estável espiritualmente. Porque o profeta do Senhor tem nos orientado na Bíblia: não ligue para a opinião pública. Então, se estão falando de você, amém, amados. Você tem que estar preocupado com o que Deus está anotando no livro dele lá em cima, te olhando aqui para a terra. Aí você tem que estar preocupado. Mas aqui na terra, não. Inclusive, ele fala que você não tem que ter medo de homem nenhum. Você tem que ter medo de Deus, que pode lançar a tua alma no inferno. Tema a Deus. O profeta do Senhor lá na conferência internacional, né? Tema o Senhor, tema o Senhor, tema o Senhor. Meu Deus. Ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Saí bem aqui, mas eu poderia ter tirado uma injustiça, eu fiquei quieto. Ou aquela balança falsa, né? Mas se alegra com a verdade. Então, o coração puro, ele se alegra com a verdade. Não com a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Tudo sofre. Olha que o coração, o amor no coração dos nossos irmãos, no nosso coração, dos santos em Cristo Jesus tem. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. Esses são as 5 virgens sábias de Mateus 25 que vão para as bodas do Cordeiro.
que estão com um pote cheio de azeite transbordando. Eles nem conseguem segurar direito com tanto azeite, porque eles têm tempo de qualidade com Deus diariamente. Glória a Deus. 1 Pedro 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente, não de falsidade, sinceramente, uns aos outros. Então, se eu amo alguém, porque o amor perdoa muitíssimos os pecados, porque se eu amo alguém e essa pessoa me ama, relativamente é fácil, relativamente, porque lidar com pessoas nós sabemos que não é fácil, relativamente. Mas a Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos, ainda mais por minha irmã, aqui a Bispa Denise, o Bispo Josué, a Supervisora Mariene, minha preciosa de São Paulo, Bispo Josué Vieira. Esses meus irmãos, né, são meus irmãos. Tem muitos da minha família que não são meus irmãos, mas vocês são. Se eu tiver alguma enfermidade, algum problema, eu tenho certeza que toda essa igreja aqui vai orar pela minha vida. Vai jejuar por mim, vai orar por mim, vai me visitar. Porque são meus irmãos. Precisamos lutar um pelos outros. Precisamos nos amar. Precisamos nos abraçar. Precisamos estar juntos. Precisamos estar com um só pensamento, uma só visão, um só padrão de santidade e arrependimento juntos, seguindo rumo ao céu. 1 Pedro 2,17, tratam todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Tratem a todos com o devido respeito. Temos que respeitar a opinião de todos. Olha que interessante lá em Gênesis. Deus poderia ter intervido naquele relacionamento entre a serpente e Eva e ter acabado com aquilo dali, com aquela história. Mas Deus interfere em livre-arbítrio? Não. Então, temos que ter respeito. Se a pessoa acredita A, se a pessoa acredita B, e nós entendemos qual é o evangelho eterno da cruz e do sangue, temos que ter amor, paciência e sabedoria e respeito com as pessoas, seja aqui dentro ou seja fora. Aleluia. Sabedoria. Eu acho que o arcebispo Adjunto Fábio falou sobre isso também. Mateus 7,12. Assim em tudo, façam os outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então, faça para os seus irmãos e para as pessoas aí fora aquilo que você gostaria que fizessem por você. Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos ou mandamentos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Ou seja, temer a Deus é obediência à palavra. Você quer temer a Deus? Obedeça a palavra. Ué, arcebispo, mas não é pecar? Temer a Deus não é não pecar? Ué, se você obedece a palavra, você não vai pecar. Amém? Glória a Deus. Salmo 34, versículo 11. Venham, meus filhos, ouçam-me. Ensinarei a vocês o temor do Senhor.
Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Então, o Senhor está falando nos Salmos: venham, meus filhos, e ouça-me. Ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal. Então, se você quer ter dias felizes na presença de Deus, guarde a sua língua. Eu acho que a Celis pode ir junto. Fábio falou sobre isso, né? Guarde a sua língua. E não foi cola não, tá? Porque eu não plagio. Foi o Espírito de Deus. Aleluia. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. A Bíblia fala que na multidão de palavras há pecado. Precisamos escutar mais e falar menos. E quando falar, ser direção de Deus, ser o Espírito de Deus falando, saindo da nossa boca. Isso é imagem e semelhança do Senhor. Isso é coração puro, porque os corrompidos de coração falam coisas mais. Mas os puros de corações falam coisas santas, prudentes e sábias. Tiago 3:2. Nos Salmos ainda ele fala sobre a busquem, né, a paz com perseverança. Tiago 3:2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Domínio próprio. Então, quem domina a boca, domina o seu corpo. Aleluia. Então, quando você domina a boca, você tem domínio próprio. De Gálatas 5, fruto do Espírito Santo, se eu não me engano, a partir do versículo 19. Glória a Deus, amados. Muito poderoso, né? Olha que interessante a questão da língua. Tiago 3:9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Ou seja, tem pessoas que eles glorificam a Deus com a língua e amaldiçoam com a mesma língua as pessoas. Então, com a mesma boca, a pessoa adora a Deus e com a mesma boca ela amaldiçoa as pessoas. Feitos semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, quer ver se esse amado está evoluindo na santidade, no arrependimento? Vê o que ele fala. Vê não, né? Escuta. Escuta o que ele fala, que você vai ter uma interpretação. Mateus 12:36. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Meu Deus. Quando o Espírito Santo me falou isso, amados, eu temi pela minha vida. Falei, Senhor, me ajuda. Eu não estou temendo pela vida de vocês,
Porque cada um tem que fazer uma autoanálise. Não sou eu que vou fazer. Eu estou fazendo da minha. Eu temi a Deus. Falei, Senhor, me ajude. Meu Deus. Vamos dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos ou perdoados, e por suas palavras serão condenados. Então a palavra que sai da tua boca pode te levar para o céu ou para o inferno. Controle a tua boca e você vai controlar o seu corpo. Aleluia. Como ser cheio do Espírito Santo e ter os frutos de Gálatas 5, né? Porque para ter um coração puro, a gente sabe que tem que buscar o Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Não é isso, amados? Como? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No original, caráter. Caráter de quem? De Cristo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você acorda, é simples. Difícil é a carne obedecer, né? Mas você tem que mandar ela. Busquem em primeiro lugar o Senhor. Então, em tudo você vai priorizar Deus. Seja na busca, seja na obra. Seja na fé, seja na obra de justiça. Priorize Deus na sua vida. Isso é um estilo de vida. É diário. É uma luta do espírito contra a carne e da carne contra o espírito todo dia. E você e eu vamos vencer todo dia, porque vamos buscar o Senhor todo dia. Constantemente. Aleluia. Marcos 8, versículo 36. Antes disso, eu não pareci para os amados sobre essa questão. Priorize um tempo de qualidade. Eu sei que eu já falei algumas vezes. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor diário. Adorando Deus, com louvores, lendo, meditando na palavra do Senhor, fazendo jejuns durante a semana. Precisamos nos consagrar, amados. Precisamos nos dedicar a Deus. Porque para a gente sair e ganhar as almas de lá fora, a gente precisa estar cheio. Eu até costumo falar com meus irmãos aqui do Rio que o evangelismo é uma colheita. Você ganha as almas orando na madrugada. Cada um tem seu pacote, mas eu prefiro de meia-noite às 3 da manhã, quando eu vou fazer evangelismo no outro dia. Então, eu ganho as almas 3 horas de oração ali, de meia-noite às 3. Quando eu vou evangelizar, eu vou colher as almas, porque eu vou resplandecer a face de Cristo. Porque quem convence aquelas pessoas é o Espírito Santo, não sou eu. Então eu falo de Jesus, o Espírito Santo convence e ela vem. É para colher as almas. Você tem que ganhar na madrugada, você tem que ganhar na noite, você tem que ganhar na tarde, você tem que ganhar na manhã, buscando Deus. Sendo imagem de Cristo, as suas próprias atitudes vai chamar a pessoa. A tua unção vai atrair a pessoa. O teu amor, o teu coração vai atrair as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Reservem tempo só com Deus, todos os dias da sua vida, até o arrebatamento ou a sua morte. Mateus 18, 8. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar,
cortem-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos e os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Você tem que priorizar a sua vida durante o dia. O que está afastando você de Deus, de buscar a Deus, de fazer a obra de Deus durante o dia? Arranque isso e busque o Senhor. Aleluia. Faça uma análise, amados. O que tem durante o dia me afastado de Deus? Porque quando você negligencia buscar o Senhor, você está se afastando de Deus. O que durante o dia acontece? Quais são as pedras de tropeço? Qual é a mão, o olho, ou o que for, que está te atrapalhando a buscar o Deus Espírito Santo, para você ser cheio dele, para você ter azeite extra, para você ser as 5 virgens sábias e entrar nas bodas do Cordeiro? O que é? Não sei. Vamos descobrir todos os dias, à noite, orando. De madrugada, orando. Na manhã, orando. De tarde, orando. De noite, orando. Porque é orai sem cessar. Aleluia. Glória a Deus. A renúncia faz parte do cristianismo, né, amados? A renúncia é a marca do cristão. A perseguição é a marca do cristão, assim como a renúncia é a marca do cristão. Então, temos que analisar o que durante o dia tem te atrapalhado sorrateiramente, sem você perceber, extraindo o seu dia, tirando o seu tempo de qualidade com Deus, levando para outras coisas, tirando você do foco de Deus, sem perceber que você não está buscando Deus com qualidade, como Ele merece, fazendo o que Deus mandou você fazer, fazendo as obras de justiça, trabalhando para o Senhor. O que tem te atrapalhado? O que tem me atrapalhado? Precisamos remover. O tempo do fim está chegando. Eu botei aqui para terminar, Bispo Josué Brito, muito obrigado pela oportunidade. Eu botei aqui no final respondendo a minha própria pergunta. Jesus está vindo. Arrependa-se e seja santo, pois o salário do pecado é a morte. Amém, amados? Eu agradeço a minha oportunidade. É uma honra estar diante dos meus irmãos aqui. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês no mais poderoso nome e sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Muito poderosa a palavra. Glória a Deus. Mas eu repasso a palavra, então, à honrada arcebispa sênior, reverendíssimo. Aleluia. A arcebispa sênior está na sala ou... Amém. Eu gostaria de franquear a palavra à honrada supervisora Mariene, para concluir para nós, por favor. Está presente? Amém.
Glória a Deus. Amém. Maravilhoso buscar a Deus. Louvamos a Deus pela vida do nosso arcebispo, Fernando Lescure, por essa palavra de ânimo, de incentivo, porque realmente nós precisamos. A correria, o cotidiano, o dia a dia, o trabalho, família, ministério, tudo ocupa um tempo que, na maioria das vezes, é o tempo do nosso Deus. Se nós não vigiarmos, não lutarmos pelo tempo que é do Senhor, o que pode acontecer é que nós estaremos indo lá fora, ganhando o mundo inteiro e perdendo a nossa alma. Realmente agradecemos muito ao nosso arcebispo por nos trazer de volta a esta realidade, para analisar, como ele disse muitas vezes, vamos analisar o que é isso que de verdade tem ocupado esse tempo que pertence ao Senhor. Ao Senhor. E esse horário da madrugada, da meia-noite às 3, ele é precioso mesmo. Eu já tive uma experiência muito linda buscando ao Senhor na madrugada, e o Senhor realmente, como diz, né, a palavra, os que de madrugada me buscam, me acham, né? Então nós louvamos ao Senhor. Sim, amados, o melhor tempo, como a nossa amada arcebispa sempre fala, é aquele tempo que nós gastamos e passamos na presença do Senhor. Esse é o tempo que é contado lá na eternidade. Amém? Então nós louvamos a Deus por essa palavra de ânimo, e a partir de agora, nós vamos estar vigiando os nossos passos, as nossas palavras, no que estamos gastando o nosso tempo, porque já o Senhor virá nos buscar e nós precisamos ter a reserva do azeite para então podermos seguir ao nosso Deus. Amém? Muito obrigada, amado arcebispo, por essa preciosa palavra no poderoso nome de Jesus. Amém? Obrigada, amado bispo Josué, por essa oportunidade de fazer um rápido comentário dessa preciosa palavra. Amém, amado? Amém. Vamos orar, amados. E nessa oração, gostaria que cada um pensasse e refletisse em qual é o tempo de qualidade que diariamente você tem gasto ou investido, em outras palavras, com o seu Cristo, com o seu Salvador, com o seu Senhor, com o nosso Senhor, com aquele que de forma tão dura, tão intensa, sacrificou a si mesmo para que você tivesse essa conexão, essa ligação, essa integração com Ele, não só nessa vida, mas por toda a eternidade. E antes de orar, eu me lembro que o profeta do Senhor falou que, já falou várias e várias vezes, que não é após a morte que nós nos preparamos. Essa comunhão com o Senhor, ela acontece em vida, ela tem que acontecer agora. Se ela não acontecer na sua vida agora, você não vai ter essa comunhão com o Senhor por toda a eternidade, e a própria arcebispa Sênio também tem nos trazido isso. Então, enquanto orarmos aqui, nos arrependendo, quero que os amados reflitam nisso. Poderoso Pai, nós nos humilhamos e nos rendemos a essa palavra, e estamos muito temerosos, assim como o seu próprio servo e arcebispo falou, ó Deus, os dois arcebispos falaram de que tudo que falamos, pensamos, ouvimos, e o próprio profeta falou várias vezes, Deus é o Deus da anotação, e ele revelou para nós um novo nome para Deus, o Deus da anotação, que anota tudo. E já vimos na visão das nuvens como é que ele anota, rapidamente, em todos os lados. Então, meu Pai, é muito temível, muito terrível, e a tua palavra fala que o Senhor é aquele que habita com o contrito e quebrantado, e que treme da tua palavra. E nós estamos temerosos agora, meu Pai, porque cada um de nós tem mais de 20, 30, 40, 50, 60 anos. Quantas palavras frívolas já dissemos, o Senhor anotou aí nos anais eternos, e depois vamos ter que enfrentar o teu trono, e tudo isso poderá ser trazido à tona se nós não nos arrependermos de verdade. Então estamos aqui quebrantados e contritos e humilhados,
verdadeiramente convictos, meu Pai, da nossa pecaminosidade e da nossa necessidade do Teu perdão, do Teu sangue remidor e da Tua transformação para sermos diferentes. Quando olhamos para o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nos seus 3 anos e meio de ministério, vemos o quanto que ele passava as madrugadas, orando, e um dia ele veio até caminhando sobre as águas até onde estavam seus 12, no meio do lago, por causa do tempo que ele gastou com o Senhor. E então com isso nós vemos, meu Pai, o exemplo, o modelo de vida cristã verdadeira, uma vida, como Jesus mesmo disse, sem mim vocês não podem fazer nada, permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vós. E então ele fala que tudo será diferente e glorioso. Então, meu Pai, nos humilhamos aqui, nos arrependemos como igreja. Nós nos arrependemos no começo, nos arrependemos no final, meu Pai. Nós queremos ter essa vida, esse respirar o Senhor Jesus dioturnamente, orando sem cessar. Por isso pedimos misericórdia e graça e te agradecemos pela exortação e recebemos no poderoso nome de Jesus. Aleluia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno Pai e as divinas consolações do Espírito Santo possa permear, inundar suas vidas, seus ministérios, suas jurisdições, no poderoso nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém, amado, muito obrigado. Shalom, preciosos, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Shalom.